Pessoal, olá. Vamos lá? Tranquilo? Gênesis, capítulo 39. É o 12 primeiro? Vamos para o 39 primeiro. Deixa eu ver aqui qual está na ordem. Está na ordem o 12. Vamos o 12. Então, como que eu faço para mim fazer uma análise gramatical, uma análise da passagem, que nós chamamos a quebra da passagem, para me descobrir o tema e os tópicos da passagem? Você tem no livro aí, Pregando as Narrativas Bíblicas, no 6º capítulo, uma passagem aí de Abraão e uma de José. Então, eu vou mostrar para vocês aí como você faz para achar o tema e os tópicos de uma pregação e uma narrativa bíblica. Por último, eu vou fazer uma em Efésios para vocês verem. Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Você está com a Bíblia? Eu pedi para vocês trazerem Bíblia. Olha lá, está escrito: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e tal. Aqui nós temos uma narrativa. Como que eu faço para mim fazer uma quebra de uma narrativa? Lembrando que cada gênero literário, ele tem a sua estrutura própria. Uma narrativa, eu vou quebrar o texto de uma forma. A epístola, as cartas, de uma forma. E assim, sucessivamente. Tranquilo? Então, essa passagem aí de Abraão, depois você vai conferir quem trouxe o livro. Nesse aqui, ele é a página diferente, mas é no capítulo 6, já tem ela pronta para você, tá? Depois você só analisa. Como que eu faço para quebrar essa passagem? Eu vou analisar quantas cenas eu tenho nessa passagem. Se você analisar lá, aqui no texto, você vai perceber que dentro dessa passagem nós temos 3 cenas. A primeira cena, o Senhor aparece para Abraão e diz: ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Vou te abençoar. Quando chega no versículo, aqui está sem versículo, mas quando chega nessa parte aí, você vai ver qual versículo aí, se não me engano, no 4, diz: partiu, pois, Abraão. Aqui nós temos uma mudança de cena. Então, se você já faz o que nós chamamos a quebra do texto. 12, do 1 ao 9. Então, no versículo 4, ele diz: ó, partiu, pois, Abraão. Você presta atenção lá, você perceberam que houve uma mudança de cena? Ó, então, expressões como partiu, pois, sucedeu o que, entrando em, saindo, em narrativa bíblica, sinaliza uma quebra de assunto. Então, a primeira cena, qual é a ideia que eu tenho? Eu vejo Deus, eu vejo um ser angelical chegando para um cidadão e falando: ó, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Beleza, já falou. Qual que é a próxima cena? Partiu, pois. Então, eu vejo um cidadão arrumando as crianças, a bagagem, o jumento e saindo. Já muda de cena, tranquilo? Aí você vai lendo a cena, aí, ó, partiu, pois, tal, foi para a terra de Canaã, atravessou, taratã. Aí no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão, já mudou de cena. Ele foi, chegou no local, aí quando ele estava nesse determinado local, o Senhor apareceu a ele. Então aqui eu tenho o quê? 3 cenas. Essa estrutura está lá no livro, pregando a narrativa bíblica, depois você olha com mais tempo. Então, eu tenho uma passagem aqui. Essa passagem ela tem 3 cenas. Se ela tem 3 cenas, são 3 tópicos da minha pregação. Essa é a análise hermenêutica da minha passagem. Tranquilo? Se você olhar no livro aí que eu passei para vocês, que vocês compraram, ó, Gênesis 12, tá tranquilo. O tema da passagem é: Deus chama Abraão e faz promessa. A primeira cena, Abraão ouve as causas da aliança. Segunda cena, Abraão faz o que Deus da aliança ordena. Terceira cena, Abraão invoca o Deus da aliança. Então, você tem, é assim que eu faço uma análise hermenêutica e uma narrativa bíblica. Tranquilo lá? Você tem a estrutura lá no quadro, dá para vocês verem. Então, eu vou olhar o quê? Frase de transições, ideias, partiu, pois, apareceu, entrando em, saindo. Isso você vai encontrar em todas as narrativas. Então, é uma característica, o livro Pregar as Narrativas Bíblicas, ele tem tudo sobre narrativa, e depois você dá uma lidinha lá que eu deixo isso bem explicadinho para vocês. Tranquilo? Então, para mim fazer uma interpretação de um texto, eu preciso conhecer a estrutura de cada gênero. Isso se aplica somente às narrativas. Não se aplica à poesia e nem às cartas, né? Eu vou dar um exemplo. Não dá tempo eu mostrar todos os gêneros para vocês, por quê? Porque são muitos gêneros, são mais de 10 gêneros aí na Bíblia, fora o subgênero. Vou mostrar para vocês hoje narrativa e as cartas. Quem foi utilizado aí de Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, eu acho que foi o Tarley. Eu vou fazer a quebra da passagem dele aqui hoje para vocês ver como que faz. Tranquilo aí, pessoal? Então vamos lá. Vamos para agora, no livro também tem, na mesma passagem de Gênesis,
39. Vamos lá? Essa já é mais um pouquinho complexa. Por quê? Deixa eu dar um enter aqui. Porque ela é grande. Então, José foi levado ao Egito. Qual é a cena que você tem? No livro até dou a cena para vocês, eu coloco imagem para facilitar aqui. Qual a primeira cena que você tem? José chegando escravizado. Depois você olha no livro, é a cena, a primeira cena. Tranquilo? Então, tranquilo. Vamos lá, então. Então, você tem José foi levado ao Egito a Potifar. Então, a imagem que você tem é de José chegando no Egito, preso, né? Ali algemado, é a primeira imagem. Aí diz que o Senhor foi com ele, abençoou, prosperou, né? Como dá para você ver aí na sua Bíblia. Pega a Bíblia para você ver. Dá uma olhada rapidinho. Vou fazer na Bíblia, eu podia falar direto, mas é só para vocês. No livro tem, mas é para vocês ver como que se faz. Então, você pega a Bíblia sua, você lá. José foi levado ao Egito, a Potifar, o Senhor era com José. Quando você chega, se você for um leitor atento, no versículo 6, você vai ver que o narrador, ele te dá uma frase de transição. Ele diz, olha, José era famoso, formoso, de porte, de boa aparência. Não tem nada a ver com o assunto anterior. Ele usou isso para quebrar a cena. A outra cena. Aconteceu o quê? Tá vendo? Mudou de cena. Prestaram atenção? Aconteceu, versículo 7. Depois dessas coisas, faltou um anjo descer do céu e falar para você que a cena mudou. Olha só. Aconteceu depois dessas coisas. Então, digamos que você esteja estudando lá na sua casa e quer encontrar a cena. Só faltou o anjo do céu descer lá na sua sala e falar, mudou de cena aí, presta atenção. Ele já acabando de dizer para vocês. Qual é a frase de transição que ele usa anteriormente? José era bonito. Então, quer dizer que a próxima cena tem muito a ver com a beleza de José, não tem? Ele já usou uma frase de transição. Então, qual que é a primeira cena? José escravizado. Qual é a segunda cena? Do versículo 6 até o versículo 9. José assediado. Como que eu sei que tem uma quebra? Olha, no versículo 11, sucedeu o quê? Tá vendo? Vou fazer a quebra aqui, ó. Aconteceu. Professor, é qualquer sucedeu? Não. Aí também não, você forçou, né? Não é qualquer sucedeu. Você tem que prestar atenção no assunto, na quebra, onde está mudando o assunto, né? Aí, ó. Sucedeu. No livro tá bonitinho para você fazer a quebra. Depois você dá uma olhada. Como que se faz? Qual que é a próxima cena aí? É o verso? Tendo, é o 19 aqui, né? Ó, tendo o Senhor ouvido, ó. Tá vendo? Tem outra anterior, né? É. A outra é... não, é porque aqui na coisa não tem. Né? Ao 19 tem uma quebra, né? Correto? Não, é do 19 ao 23 e a anterior é do 11 ao 18, né? Tá vendo? Do 11 ao 18. Então, aí você precisa ver se é transição. Tranquilo aí? Depois vocês olham no livro. Numa narrativa, como que eu faço a quebra do texto? Olhando as cenas. É cena mesmo, gente, igual filme, novela. Ele está numa situação e vai para outra situação. Qual é a situação? José chega lá, o cara chegou, tu quer vender esse escravo aqui, muito bom, então ele vai e compra ele. Depois, a outra cena, ele está lá trabalhando, aí vem a mulher do cara e dá de cima dele. É outra cena. Aí depois ela vai, pega a roupa dele, chama a galera e fala, ele tentou me violentar. É outra cena. Então, depois ele pega e levado para a prisão. É outra cena lá. Entendeu? Então, as narrativas bíblicas, você acha a estrutura dela olhando as cenas. Aí, eu coloco aí no meu livro sobre diálogo. A narrativa, ela tem cena, tem diálogo, ela tem uma série de coisas. Como eu disse, não dá tempo para eu explicar tudo para vocês.
Então, o livro aí tem tudo que você precisa para a narrativa bíblica. Se você quiser ficar bom em narrativa bíblica, 40% do Antigo Testamento é narrativa. Dá para você pregar demais na conta. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, eu vou entrar com vocês, que é o que nós estamos trabalhando, que é o gênero carta. O gênero carta é totalmente diferente de uma narrativa, porque eu não vou olhar cena, não vou olhar diálogo, não tem história, não tem acontecer o quê. Não está narrando fato. Eu tenho algo didático, claro e objetivo. Efésios capítulo 4, do 1 ao 7, ou do 1 ao 6, né? Propriamente dito, aqui passou um pouquinho. Alguém está com essa passagem aí? Se vocês querem algo pesado, está aqui. Exegese, aí é já algo bem profundo mesmo. Então, é só hermenêutica. Hermenêutica é mais tranquilo. Eu vou usar um exemplo que eu dei no livro que eu escrevi para a faculdade aqui, tá? Em Efésios capítulo 4, para vocês verem como que eu faço a quebra da cena. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou olhar numa narrativa, verbos, ou num gênero didático, um carta, verbos, preposições, eu preciso conhecer um pouquinho de gramática. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação do Evangelho. Se você ler toda essa passagem, você vai perceber que tudo que acontece nessa passagem aqui, é sua, Thalia, essa passagem? Não. Tudo que acontece nessa passagem está em volta desse verbo aqui, andeis, que é um imperativo. Ó. Paulo diz, olha, rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno. Aí ele vai dizer para você o que é andar de modo digno da vocação. Pega a sua Bíblia aí. Então, para você fazer a quebra de um texto em uma carta, você precisa dominar um pouquinho de gramática. Aí entra as aulas da professora Jéssica. Vamos lá. Então, como que eu faço essa quebra? Eu acho o verbo principal, a frase principal. Paulo diz, olha, eu rogo vocês que andei de modo digno do Evangelho. Então, vamos lá. Eu faço a quebra aqui. Rogo-vos é o primeiro verbo, que andeis de modo digno. Essa é a primeira quebra. Eu vou tirar isso aqui, porque eu não preciso dele agora. Rogo-vos que andeis de modo digno. Né? Vou tirar aqui. Opa, esse malzinho aqui deles é horrível. Tranquilo? Ó, então a palavra-chave é andei. Rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno. Tá? A frase você já sabe. Paulo vai dizer como que é esse andar. Olha o outro verbo, o primeiro verbo, suportando. Eu vou pegar esse verbo aqui, suportando. Eu devo me atentar aos verbos, só um pouquinho, porque esse computador aqui é... Isso, da ação. Então, eu preciso do verbo. Se o computador aqui ajudar... Suportando. Olha o outro verbo. Esforçando. Eu tenho dois verbos aqui principais. Então, rogo-vos no que andeis. Aí você pergunta, como que Paulo quer que você ande? Ó, aqui, ó. Eita, malzinho bom. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, 1, 2. Porém, vocês vão entender. Rogo-vos, irmãos, aqui andeis, tal, tal. Como que Paulo estruturou a fala dele? Ele estruturou a passagem inteira, primeiro, em cima do verbo andeis, que é o verbo no imperativo. E usou dois verbos abaixo, que está, de certa forma, ligado ao verbo andeis. Então, andeis como? Suportando-vos e esforçando. Aí, a própria passagem te dá aqui, ó. Vou tirar isso aqui. O restante. Lembrando que o texto ele não está em ordem. Você precisa quebrar o texto, porque por que não está em ordem? Porque no texto grego é invertido. Ele escreve invertido, não na ordem como é o nosso português. Então, como ficaria essa passagem aqui, ó? Logicamente.
Então, ficaria assim: rogo-vos, irmãos, que andeis. Como que Paulo quer que ande? Suportando uns aos outros. Como? Com toda humildade, com mansidão, com humildade. Bom, você já matou a primeira. A segunda, suportando. Como quer suportar na linguagem de Paulo? Olha aí no texto. Suportando, ó, ele vai dar o modo, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui para mim não me perder. Esse aqui, vai ficar mais fácil. Então, observe. Eu usei o verbo principal, peguei dois verbos, tá vendo? Aí, o modo é esse. Aí, Paulo vai trazer aqui, de lambujo, no finalzinho, qual é a base para andar em unidade. Por quê? Ó, há um só corpo, que é espírito. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo. Um só batismo e um só Deus Pai. Então, qual que é a base aqui? A Trindade. Ela não está aí, mas a base é que o Pai e o Espírito Santo é a base da unidade da igreja. Tá vendo? Ó? Essa é a quebra. Então, essa passagem, deixa eu diminuir ela aqui. É assim que eu faço a quebra de uma passagem. Usando em cartas. Eu preciso dominar um pouquinho. Então, qual é a proposta de Paulo aqui, hermeneuticamente? Ele tem uma passagem, cujo tema, se você olhar na Bíblia, é unidade, e na linguagem de Paulo, o que é uma igreja unida? É uma igreja que anda de modo digno que foi chamado, uma igreja que anda dentro dos princípios da palavra. E aqui ele não está pedindo, ele está ordenando. Então, uma igreja unida, uma igreja que vive unidade, é uma igreja que suporta uns aos outros. Como? Com humildade, com mansidão. Então, e é curioso que ele vai usar aqui o verbo, ó, suportando é gerúndio, é ato contínuo. Você vai suportar aquela irmã chata da igreja hoje, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, e a Bíblia diz que você tem que suportar ela. Entendeu? É ato contínuo. E Paulo está te dando uma ordem aqui, ó. Ordem, ele não está pedindo não, um favor para você não. Ou para a igreja de Éfeso, né? Está ordenando, ó. Rogo-vos que andeis, de modo digno da vocação do evangelho. O que é alguém? Qual que é a atitude de alguém que foi alcançado pelo evangelho? É alguém que suporta uns aos outros. É alguém que aguenta aquela irmã, suporta aquela irmãzinha transigente que fala demais, porque ele tem humildade, ele tem mansidão, ele tem humildade, entendeu? Depois, ele diz, olha, e é esforçando, ato contínuo. Você vai ter que se esforçar demais. É um esforço contínuo. Manter a unidade na igreja é um esforço contínuo para você preservar essa unidade. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque há um só Deus, né, em espírito, um só Senhor, que é Jesus Cristo, é o Pai, e os três trabalham unidos em um só. Então, hermeneuticamente, é assim que eu faço andar de uma carta. Eu quebro ela através dos verbos da ação principal. Se você ler essa passagem, Paulo diz, olha, rogo os irmãos que andeis, de modo digno da vocação do evangelho. Aí ele vai dizer como que eu andar. Tudo está subordinado ao andar. Então, ele já lançou a ideia da passagem. Se eu te perguntasse qual que é a ideia dessa passagem, qual que é a ideia principal dessa passagem, eu poderia dar o tema aqui, andando na unidade, ou a igreja andando na unidade. Entendeu? É o tema. O tema geral dessa passagem é andando em unidade. Eu pregando ela, eu colocaria esse tema, andando em unidade. Aí eu ensinaria para a igreja como? Suportando. Como, irmãos? Esforçando. Por quê? Porque nós temos uma base, a Trindade, a unidade da Trindade. Aí você me pergunta, pastor, então como que eu faço? Toda a pesquisa que eu fiz até agora serve para quê? Serve para você preencher. Você vai precisar de todo o pano de fundo do que aconteceu, como que era a vida dos crentes de Éfeso, para preencher agora os argumentos, construir a sua mensagem, escrever a sua mensagem. Então, aqui eu chamo isso aqui de esboço exegético, se for hermenêutico, esboço hermenêutico. Né? Então, se vocês quiserem aprofundar mais, pega o livro da faculdade, é bem complexo, ele tem 200 páginas, onde eu explico passo a passo como você fazer esse tipo de quebra de texto. Então, online, só você ir na biblioteca pedir o Danilo,
ele manda para vocês. Fala que é o livro de exegese que o professor Genilson fez para a faculdade. Ele pode disponibilizar para os alunos, entendeu? Então, observe. Não, mas aí é exegético. Não vai te ajudar muito agora, porque você não vai dar tempo de ler tudo. Isso aí é um passo a passo que eu demorei 200 páginas para terminar o final. Então, atente primeiro para o que você tem agora, que é a hermenêutica. Você precisa pegar uma passagem e olhar para essa passagem. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Que vocês peguem a passagem de vocês e tenta quebrar essa passagem, achar o ponto, a ideia central e os tópicos dessa passagem. Vai ser desse mesmo jeito aqui? Não, não vai ser desse mesmo jeito. Cada passagem tem a sua estrutura, tem o seu ponto. Pastor, mas tem que achar? Tem que achar. Você não vai pregar, você não quer interpretar? Então, você tem que achar a ideia central da passagem. E essa ideia está subdividida em quantos pontos? 1, 2, 3? Então, o trabalho de vocês agora, no próximo da análise gramatical, é você encontrar a ideia central da passagem e os tópicos dominantes. Não é achismo, não. Não é você imaginar, teve um sonho lá de noite que era assim, não. Você precisa pregar a passagem, riscar mesmo, escrever, quebrar, mexer e mexer no negócio. Vamos mexer o doce aí, como se diz. Vamos pegar a passagem e trabalhar essa passagem. Então, lembrando, uma narrativa eu tenho uma estrutura para quebrar o texto. Um gênero carta é uma estrutura. E assim eu só vou falar desses dois, porque senão eu ficaria aqui 3 dias falando e não conseguiria esgotar todo o gênero. Tranquilo, pessoal? Então, parece ser difícil. Isso aqui vai ficar gravado, eu espero, né, que ele grave, e eu enviarei para vocês novamente para quem perdeu a aula. Mas quando eu quero fazer uma quebra de texto, eu preciso olhar a proposta do autor, a proposta de Paulo aí, que o crente deve andar, de modo dito da vocação do evangelho, é a proposta dele, e ele vai dizer como que é esse andar desse crente. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de uma estrutura ou um esboço exegético, ou um esboço hermenêutico. É assim que eu faço, é assim que eu quebro, que eu faço um esboço. Tranquilo? Eu vou finalizar aqui o vídeo, porque ele está gravando, e a gente vai para o quadro.